Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. A leitura de hoje é sobre o Mercúrio retrógrado, que começou dia 18 de julho e vai até dia 11 de agosto, e está no signo de Leão, que é um signo mais solar, mais expansivo, mais aparecido. Então eu acredito que vai ser um período aí de muitas coisinhas surgindo para serem resolvidas, passado batendo na porta, aquelas coisas que a gente jogou debaixo do tapete pode vir à tona aí para tentar serem resolvidas nesse período. Ao menos algumas, né, que não dá para resolver tudo de uma vez, até porque é um período curto. Então aqui eu vou ver o geral desse período, como vai ser, qual energia que vem pra gente. E depois eu vou passar para todos os signos. Vai ser rapidinho, é só para dar uma geral para ajudar todo mundo. Bom, aqui de energia geral, eu vou tirar aqui com o tarô Zen do Osho. Para todos os signos, sobre o período, veio a carta da celebração. Então, assim, é um período curto, é um período que, né, vai passar, é passageiro, enfim. Então, aqui vem uma energia que pede descontração. Você tá na chuva para se molhar, então dança na chuva, faz do limão a limonada. Então, eu não acredito aqui que é para pegar as coisas assim simplesmente e levar para um extremo ou para destemperar com qualquer coisa, até porque esse período atrai muitas coisinhas juntas, né? Atrai muitas situações ali que você não estava contando, então tá pedindo descontração, tá pedindo leveza. Não acredito também que é um período pesado, como quando a gente está passando por grandes lições na vida, que a gente tem que estar com a cabeça melhor, sabe, com mais sabedoria. Aqui não tá pedindo isso, tá pedindo descontração e leveza. Não é para levar tão a sério, até porque vai passar, esse período vai passar, e essas situações também que acabam se juntando, elas também vão se acalmar. Então aqui é realmente leveza. Apesar de tudo, procurar fazer suas atividades. Também aqui fala muito de lazer, de descontração. Então, em alguns momentos você precisa buscar isso, uma válvula de escape, para não levar a vida, porque aqui essa energia contrasta muito com aquele extremo de rigidez, né? Quando a gente leva as coisas com muita responsabilidade, com um excesso de responsabilidade, e a gente não traz leveza. Então, esse Mercúrio tá pedindo muita leveza. Tá pedindo assim que liga um pouco aquele dane-se, sabe? Liga um pouco aquela energia mais jovem, mais idealista, e não aquela energia muito rígida, muito responsável, que acaba vendo muitos muros, acaba ficando com uma visão muito pessimista. Então aqui pede aquela leveza, aquele olhar do copo meio cheio e que pode estar ruim, mas também pode melhorar, também não é o fim do mundo. Então é ter mais essa energia, mais essa pegada nesse período que vai ajudar muito a passar por ele aí de uma forma mais leve. Aqui também tem energia de dança, de música, então às vezes é preciso que você vá escutar as músicas que você gosta, vá dançar, fazer algumas atividades que te façam bem para o seu corpo. Aqui fala desse agito, então precisa agitar. E essa energia que vem agora, talvez é para dar uma sacudida, assim, mas uma sacudida positiva, que apesar de algumas coisas não serem como você gostaria, elas podem te sacudir e te botar para mudar alguma situação ou para mudar alguma coisa aí que não tá bem, mas precisa entrar também nessa pegada de descontração. Então, essa é a energia que vem geral aqui para todos nós diante desse período aí de Mercúrio retrógrado. Agora vamos passar para todos os signos. Então vamos lá, agora signo de Áries.
Bom, Áries, nesse período de Mercúrio, a carta que veio para vocês é o controle. Aqui fala que vocês estão muito nervosos, aqui deve estar acontecendo coisas aí na sua vida que tá te deixando com a mente bagunçada, nervoso, nervosa com alguma coisa, com alguma possibilidade, ou com medo de alguma coisa. Aqui pode ser também muita insegurança, é, muita ansiedade. E a energia que tá pedindo aqui para vocês é controle, é centrar a mente, principalmente aqui fala muito da mente, se centrar, procurar um ponto de equilíbrio. Aqui fala muito também de meditação, de se sentar e ficar mais quieto, de também silenciar. Às vezes você tá aí com vozes na sua cabeça, de muita negatividade, de muita perturbação, e isso vai perturbando você, sua cabeça, o tudo, e ao seu redor também. Às vezes estão acontecendo coisas aí que também estão te destemperando. Então aqui tá pedindo controle, que você se controle, que você respire fundo, principalmente agora que devem surgir algumas situações aí que pode pegar um pouco aí no seu mental, no seu emocional, mas aqui tá pedindo que você se controle. A palavra para vocês é controle. E não adianta também ficar nervoso, nervosa, porque não vai resolver. Então é respirar, é procurar alguma solução. E aqui fala muito de cabeça fria, sabe? Esfria a sua cabeça. Nesse período, esfria a sua cabeça, até porque na energia geral falou de uma descontração. Então solta. Aqui você tá muito preso, presa com alguma coisa, então precisa desse soltar, precisa dessa leveza, até para a situação ali que você tá preocupado, preocupada, para você encontrar uma solução, mas precisa de estar com a cabeça fria para isso, precisa de estar com a cabeça racional. A sua energia pede muita racionalidade, aquela racionalidade que a pessoa fica bem centrada e ela sabe o que ela tem que fazer. Aqui também fala de decisão. Talvez você esteja preocupado com alguma decisão que você tem que tomar, com consequências, com o futuro, mas precisa estar com a cabeça feita que com certeza você vai tomar a melhor decisão, você vai fazer ali o melhor caminho diante de alguma situação aí que te preocupa. Então, a palavra para você é controle nesse Mercúrio. Então, controle aí alimento, se alimente bem, atividade, faça mais atividades e solta esse nervoso, solta essa energia aí que tá acumulada, que deve estar te atrapalhando e ainda mais nesse período acaba atrapalhando mais. Então é procurar se centrar, colocar a sua cabeça, principalmente a sua cabeça no lugar, porque o resto, Áries, o resto vai acompanhar. Porque aí fica um fluxo melhor, né, Áries? Bom, é isso que eu tenho para vocês, eu espero que tenha ajudado. Agora, signo de Sagitário. Bom, Sagitário, a carta que veio para vocês desse Mercúrio é o Rebelde. Aqui é uma energia mais de poder, mas é uma autoridade, um poder aqui de coragem, de ser quem é, de ser verdadeiro, de colocar para fora o que sente. Então, nesse período aí, tá pedindo que você seja mais atirado, mais atirada, imponha mais respeito, mas dentro das suas convicções, dentro da sua própria verdade. A sua energia ultimamente tem falado muito de que você quer algum tipo de aceitação e às vezes você tá prendendo esse rebelde aqui, tá prendendo essa sua energia corajosa ou tá se submetendo demais às vontades alheias. E aqui tá falando muito sobre a sua vontade, sobre o que você quer fazer ou não quer fazer, sobre aonde você quer ir ou não quer ir. Então tem que começar aí a se impor. É um período para você colocar as garrinhas de fora e talvez as coisas não estão indo como você gostaria, deve ser também nas suas relações, porque você justamente não está se impondo. E como veio essa energia de descontração que saiu no começo, e também a gente está aí
com Mercúrio no signo de Leão, que é um signo aí que chega e bota banca. Então é momento de você aproveitar essa energia e fazer o mesmo. E aí eu acho que as pessoas vão começar a te aceitar. E não adianta você querer uma aceitação, você querer uma receptividade, se você está se escondendo, se você está ali se podando demais. Então aqui é para apresentar a, o todo que você é. E uma hora ou outra as pessoas vão, como diz, né? Vão te engolir, vão te aceitar. Agora, se você fica se submetendo, se você fica se podando, se privando, com certeza você não vai ter uma aceitação. Você não vai ter, de fato, uma receptividade. E você é diferentão. Você está se sentindo isso ou você está num momento diferente. Você deve estar num momento aí que você quer coisas novas. Você quer fazer coisas novas. E isso pode incomodar. Isso pode, de alguma forma, abalar aí suas relações, porque as pessoas, elas gostam quando a gente fica ali, né, mais fácil de lidar. Então aqui a sua energia é totalmente oposta, é de rebelde. É uma pessoa diferente, é uma pessoa irreverente. E é isso que você é, ou é isso, né? É isso, é esse o seu momento de agora. Então é apresentar ele e botar ele pra fora e não ficar se podando, porque aqui a sua energia é de uma pessoa que está se podando demais. E nesse período de mais descontração, né, que não vai dar para resolver tudo, não é um período que simplesmente a gente vai colocar tudo no lugar, porque é curto, né, como eu falei. Então aproveita para descontrair mesmo, para fazer coisas diferentes aí que você quer fazer e não ficar só se condicionando, só se colocando numa caixinha, ou só abaixando a cabeça ou fazendo o que as outras pessoas querem. Aqui na sua energia tem muito poder e você precisa usar o seu poder a seu favor. Né? Com você, nesse período, tem muito poder. Por algum motivo, você tem algum poder agora nesse momento e tal, e você tem que aproveitar. Então, se você tá com o poder na mão, se você tem ali uma figura de respeito, de autoridade, então, às vezes você precisa falar alguma coisa, você precisa impor algum respeito, tomar alguma decisão importante ali, mas isso vem muito daquele lugar de coragem de ser o que é, de coragem de falar o que precisa ser dito. Então, a sua energia está muito num lugar de poder e você tem que aproveitar. E agora é a hora, Sage, porque você tem alguma autonomia aí, tem algum poder que você tem que aproveitar e dar uma cartada aí na sua vida que precisa aí dessa dose de rebeldia, dessa dose de coragem. Bom, é isso que eu tenho para vocês. Seguindo agora, signo de Leão. Bom, Leão, a carta que veio para você nesse Mercúrio é a carta da mudança. A sua energia pede mudança. Por quê? Você deve estar num padrão aí de inconstância. Um dia tá bem, outro dia tá mal, um dia tá feliz, no outro dia tá muito triste. Então eu acho que você tá muito em extremos e aqui pede uma mudança de padrão, uma virada mesmo positiva, mais um positivismo maior, olhar o copo meio cheio ao menos, porque dessa forma, dessa troca de energia que você tá, nesses altos e baixos e muito constantes, acaba que você não vive aquele meio termo, você não vive aquele ponto de equilíbrio, então precisa de mudança. Quando tá esses altos e baixos, precisa de mudança principalmente desse padrão, porque tem algum padrão aí que você está seguindo, tem algum padrão de comportamento, de hábitos, de pensamento, enfim, ou padrões da sua vida, no geral, que estão fazendo você se sentir assim. E isso impacta na sua vida, porque vai começar a ficar nessa gangorra. Né? Um dia acontecem coisas muito boas, no outro dia coisas muito ruins, então precisa de mudança, precisa começar a colocar as coisas no lugar. E quando a gente fala de mudança, também a gente fala de desapego, de deixar coisas para trás. E você deve estar também com muitas coisas acumuladas, carregando muitas coisas, sejam físicas mesmo, no seu físico,
seja no seu mental, seja no seu emocional, e também itens. Você pode carregar itens que também não tem mais uso na sua vida, que não tem mais importância. Então isso vai pesando, e vai acumulando e vai se misturando com as energias atuais, com o seu momento atual. Então precisa de mudança, aproveitar esse período também que você está mudando de ciclo, vai fazer aniversário aí, e colocar novas perspectivas, colocar novos planejamentos, aproveitar esse ano novo aí para realmente mudar. Você precisa mudar, você precisa sair dessa gangorra, porque tá girando, uma hora gira para cima, outra hora gira para baixo, mas aqui não tá entrando num ponto de equilíbrio. Então, nesse período, é importante que você comece a fazer mudanças. E como tá pedindo, né, vem essa palavra mudança, começa do começo, começa com detalhes. Se livra de coisas que você não usa mais, se livra de sentimentos, ressentimentos que você ainda guarda e começa a trabalhar essa energia que com certeza você vai aliviar sua carga, com certeza vai ficando mais leve e você também vai entrando nessa energia geral que veio, que é da descontração. Para não levar também tudo tão a sério demais, para não ficar carregando tanto peso como você vem carregando. Então precisa dar essa aliviada na sua carga. E com certeza, você fazendo pequenas mudanças, pequenas limpezas na sua vida, isso vai se expandindo, vai se estendendo e você vai vendo isso no seu externo com mudanças reais e com limpezas mesmo acontecendo. Às vezes tem coisa aí que está acumulada, que fica se repetindo, ou muita gente do passado que fica, né, atrapalhando sua vida, fica recorrente, ou situações repetitivas, enfim, e aí você quebra um ciclo, porque tá um ciclo de muitos altos e baixos, e isso acaba mexendo muito com o emocional, isso acaba mexendo muito com as estruturas da pessoa. Então, você precisa agora mudar, mas mudar mesmo, colocar na sua cabeça que você precisa mudar, você precisa fazer mudanças na sua vida para isso acontecer de fato e não só ficar da boca para fora. Leão, então é isso que eu tenho para vocês hoje. Seguindo agora, signo de Aquário. Bom, Aquário, a carta que veio para você é da transformação. Nesse período de Mercúrio, aqui pede na sua vida mudança 360 graus. As coisas como estão indo, já chegou num limite, já chegou num ponto que não dá mais para você manter dessa forma. Precisa mudar. Precisa estar disposto e aberto a mudar. Lógico que nesse período, aqui não está falando que simplesmente você tem que mudar. Mas aqui eu acho que você já tem que trabalhar a sua cabeça que você precisa de mudanças, mudanças reais na sua vida. E elas precisam acontecer. E quando as coisas elas empacam muito, bloqueiam muito, não tem avanço, significa que precisa mudar. Significa que chegou no limite, chegou num ponto que não vai mais fluir para lugar nenhum. Então, você precisa estar aberto a mudar. Eu não sei para cada um como vai ser, porque cada caso é um caso, mas aqui fala mesmo de mudança. Mudança de casa, mudança de cidade, mudança também mental, mudar mesmo a forma que está abordando alguma situação. Às vezes você está indo de um jeito e precisa de seguir de um outro jeito totalmente diferente, porque essa carta da transformação, ela é uma carta mesmo de desapego, ela é a carta da morte. Então, da forma que tá vendo, não tem como mais para onde seguir. É um fim também. E aceitar que algumas coisas terminaram, aceitar que algumas coisas não tem jeito, mas isso não significa que não tem um outro caminho, uma outra solução. É que daquela forma não tem mais jeito, não tem mais sustentação. E também acontecem coisas na nossa vida que mudam, que fica um antes e um depois, como se fosse um antes e um depois de Cristo, que realmente trazem mudanças assim drásticas. E eu acho que você pode estar num momento assim e precisa também trabalhar a aceitação de certas coisas que aconteceram na sua vida e que também vão acontecer. E que nada é permanente,
essa energia da transformação, da morte, ela está sempre presente na vida de todos nós, com várias coisas, com várias situações. Então, você tem que trabalhar muito a sua mente também de aceitar isso. Aceitar que precisa mudar, ou aceitar que algumas situações mudaram. E entrar dentro dessa proposta, porque a mudança, ela também acontece por algum motivo. E depois da mudança, tem outras coisas para você viver, tem outras coisas para você experienciar. Então, não é um fim. E todo fim, ele tem um recomeço, ele tem um novo início. Como ele traz aqui o arquétipo da morte, né? Você faz uma viagem para uma outra dimensão. E na nossa vida também acontecem várias mortes, várias perdas, vários fins. Então aqui é você trabalhar isso, trabalhar esse arquétipo, mas de uma forma positiva, né? Desapegar de coisas que você não necessita mais, desapegar de hábitos que fazem mal. Enfim, precisa aqui de mudanças reais. Aqui não é só aquela mudança metafórica, não. Aqui é mudança mesmo 360. Então, se você tá fazendo de um jeito, precisa fazer de outro. Se você tá num lugar e não tá indo bem, às vezes precisa ir mudar para outro lugar. Então, a sua vida tá precisando de mudanças reais. E você também será um agente principal dessas mudanças. Elas não têm que só vir para você. Você também é capaz de promover mudanças aí na sua vida. Então, no geral aqui, tá pedindo que você mude, tá pedindo que você faça diferente, tá pedindo que você desapegue da forma que você vem fazendo, que você vem pensando, que você vem teimando, Aquário. Então, precisa estar aberto a mudar, precisa estar aberto no geral, porque você é um ser em constante evolução. Você não pode colocar que, eu sou assim, pronto e acabou e não vou mudar. Não, Aquário. Você precisa aceitar que você também pode mudar, que você também pode fazer diferente, até porque o seu signo é muito irreverente, é muito diferentão. Então, você é capaz de mudar, você é capaz de mudar a sua história, você é capaz de mudar o curso da sua vida, mas precisa estar dentro dessa energia. E se você está muito rígido, se você está muito teimoso, se você não aceita a mudança, é difícil. Aí dói mais. Então, aqui no geral, tá pedindo que você mude. E como a energia geral que veio para todos, né, veio de descontração, então a mudança ela não precisa necessariamente ser ruim. Ela não precisa ser o fim do mundo. Então, leve de uma forma mais descontraída, como pediu no início. Eu preciso mudar, mas tá bom, vou mudar de uma forma leve, vou fazer aqui meus planejamentos, vou começar a recalcular minha rota e não levar de uma forma pesada, como se fosse, né, o fim do mundo, porque não é, não é. Então, assim, começa a colocar a sua mente dentro dessa perspectiva aí de que você precisa mudar. Bom, é isso que eu tenho para vocês. Seguindo agora, signo de Libra. Bom, Libra, a carta que veio para vocês nesse Mercúrio é a carta da criatividade. Então, é um período aí para vocês criarem bastante, criarem bons momentos, principalmente, como saiu na energia inicial de aquela parte de descontração. Então, criar bons momentos, momentos de lazer, tirar algumas folgas, fazer pequenas viagens, criar também pequenos eventos com as pessoas que você gosta. A sua energia fala muito de afeto. Você pode estar se sentindo assim, muito abundante. Eu acho que principalmente de afeto. Então é importante que você tenha essa troca com seus bichinhos, com seus filhos, com seus parentes, com seus amigos, as pessoas que você gosta. Aproveitar para estar mais junto, para conversar mais, para ter essa troca. A sua energia está pedindo isso, até porque você está com uma energia de amor assim muito grande, e essa troca para você vai ser muito positiva, porque isso volta para você. Também é um período muito bom para cuidar das suas coisas, das coisas que você gosta, das suas plantas, da sua casa, das suas roupas, do seu visual. Você gosta de andar com visual aí muito bom, então é interessante que você invista também no seu visual. Então, assim, é um período muito para se cuidar, para se nutrir,
se alimentar bem, fazer boas atividades, bons hábitos. Se você aí tá querendo mudar os hábitos, é um bom momento, é um bom período. Então, assim, a energia tá bem positiva, tá bem, assim, leve para vocês. É realmente aproveitar e criar, né? Aproveitar essa energia de criatividade para, de fato, criar aí bons momentos, boas rotinas para você e aliviar a sua carga, a sua vida no geral. E aqui fala muito dessa energia materna, dessa energia fértil. Então pode ser aí que nesse período você vá ter uma grande ideia ou vai começar alguma coisa, vai desenvolver alguma coisa. Então tem que aproveitar essa energia e de fato criar para isso vir para a sua vida real, para a sua realidade. Então, assim, no geral, eu senti a energia de vocês bem bacana, bem leve. Não acho que vai ser um período aí que vai trazer grandes questões. Eu acho que você tá num período muito bom, assim, no geral. Mesmo que tenha algumas coisinhas que você não goste e tal, que não esteja como você gostaria, mas no geral aqui a energia tá bastante positiva. Então, é bom você aproveitar e, como falei no início, né, descontrair, tirar toda essa carga de responsabilidade. E aqui pede mesmo esse cuidado, esse maternar alguma coisa, né? Seja um filho ou seja alguma coisa que está na sua responsabilidade que você tem que cuidar. E eu acho que esse cuidado é muito legal para você. É um cuidado que vai te fazer bem. E talvez seja um convite para você cuidar de alguma coisa, para você fazer alguma coisa aí nesse período que vá te fazer bem, que vá, é, sei lá, arejar sua cabeça, que você vai se sentir melhor, porque aqui na sua energia também fala muito de bem-estar, né? Então, trabalhar essas energias vão te fazer muito bem, principalmente agora nesse Mercúrio retrógrado. Bom, é isso que eu tenho para vocês. Seguindo agora, signo de Gêmeos. Bom, Gêmeos, a carta que veio para vocês é a carta da existência. Então, é um período para vocês enxergarem, trabalharem a força da existência de vocês, de se olhar num lugar de mais importância. Pode ter acontecido aí algumas coisas que ou você está se sentindo rejeitado, está se sentindo menos importante, não está enxergando, né, toda essa energia também que é divina, né, da sua existência, é, da importância que é você na vida de alguém ou você na sua própria vida. Enfim, é um lugar de, eu acredito nesse período de um pensamento mais amplo, de não é só sobreviver, como muita gente vive só sobrevivendo, não pensa, não reflete. Eu acredito que é um período para você refletir bastante na sua própria vida, na sua própria existência, como veio a palavra da carta, do que você quer fazer, da onde você está e para onde você vai, porque tem pode parecer tudo muito pequeno dependendo da perspectiva, né? Quando a gente se olha assim, a gente pode ser muito pequeno, mas a gente também pode ser muito grande. Então aqui eu acho que é no lugar de grande mesmo, da grandeza de quem você é, da grandeza do seu ser, do que você veio fazer aqui, porque tem algum motivo de você estar aqui nesse momento. Então precisa de um olhar mais amplo, precisa ver também as suas crenças, como você está se enxergando, como você está se enxergando no seu mundo, porque no seu mundo você é muito grande. No seu mundinho particular você é muito grande, você é muito importante. E algumas coisas aí podem ter feito você se sentir menos importante. Então aqui precisa reavaliar sua existência, porque você deve ter alguma missão, você deve ter algum propósito que você não realizou ou não está dentro desse propósito, precisa entrar nele. Então precisa fazer muitas reavaliações, precisa tirar esse período para meditar, para pensar bastante, para não ficar só vivendo ou sobrevivendo, como eu falei.
para não ficar só seguindo um dia após o outro, mas sem nenhuma perspectiva, sem nenhum fundamento. Então a sua energia está pedindo aqui uma coisa maior, está pedindo mais seriedade, está pedindo um olhar, sabe, mais amplo mesmo e até diferente. Talvez você nem tenha feito essas reavaliações, essas reflexões na sua vida e por algum motivo agora precisa também olhar para o seu futuro e tentar moldar ele de uma forma que seja bacana para você. E se não tá acontecendo as coisas como você gostaria, se você não tá onde você gostaria de estar, precisa sentar, precisa refletir, precisa fazer novos planejamentos, mas precisa principalmente olhar a sua existência, a importância dela, a importância que você tem na sua vida e na vida das pessoas ali que estão ao seu redor, porque cada um tem o seu lugar, Gêmeos, respeite o seu lugar, principalmente você. E aí você vai conquistando o respeito das outras pessoas, mas nesse momento é importante que você olhe, que é você que precisa ter esse olhar da importância da sua vida, da importância de você estar aqui vivo, de você estar aqui ativo, seguindo o seu caminho. E a partir desse olhar, eu acho que você vai conseguir aí recalcular melhor a sua rota, porque você está esperando muito isso de fora, você está esperando muito isso dos outros, e isso precisa partir principalmente de você, de ver como a sua vida é tão importante, mas ela também é tão frágil. Enfim, aqui você precisa ir para um mundo paralelo aqui, mental, mas de ver a importância da sua vida, da sua existência. Bom, é isso que eu tenho para vocês. Seguindo aqui, signo de Touro agora. Bom, Touro, a carta que veio para vocês é a carta dos amantes. Essa energia é de paixão avassaladora, é também energia de escolha. Então, como veio no início falando de descontração, então aqui num olhar assim mais amoroso, é um período bacana aí para você curtir com o seu amor ou com as pessoas que você gosta, com seus amigos, enfim, um momento aí de mais afeto. E essas energias aqui de paixão são energias rápidas, energias mais impulsivas, então é momento também de ceder aqui algumas impulsividades nesse sentido, de fazer coisas mais descontraídas, de fazer coisas novas e rápidas, enfim, a não pensar tanto. E paixões, Touro, não se resumem só a amor, mas há várias coisas que a gente ama, que a gente tem paixão, que a gente tem conexão. E aqui, na sua energia, fala de algumas paixões que você tem na sua vida atualmente que devem estar aí em desacordo, que você precisa fazer escolhas. Principalmente essa carta que fala de escolhas. E às vezes você gosta de ou duas pessoas ao mesmo tempo, ou tem duas situações que você gosta muito, que você tenta manter, mas tá difícil de manter. Então essa energia aqui também fala de escolha. Então é um período importante aí para você trabalhar alguma escolha, não necessariamente que você vai ter que escolher agora, mas você já tem que começar a trabalhar essa escolha, porque tem coisas que começam a entrar em conflito. Então significa que não está conseguindo manter aí duas situações, precisa de fato escolher uma só. E às vezes você vai trabalhar melhor com uma escolha do que com duas. Porque muitas das vezes você está ali se dividindo, desdobrando para manter alguma situação, para manter alguém, enfim. E aí acaba se tornando pesado. E essa energia fala muito de conexão. Então, quando a gente tem conexão com alguém, com alguma situação, com algum trabalho, com alguma paixão, as coisas elas vão fluindo. Então, aqui, quando vem essa energia de escolha, de responsabilidade, é porque as coisas ali estão em desacordo, estão em conflito. E a gente precisa selecionar, a gente precisa priorizar. E até nas paixões, né? Até nas coisas que a gente gosta, a gente também precisa priorizar. Às vezes a gente precisa
priorizar a gente no momento, às vezes a gente precisa priorizar o outro, dependendo do que está acontecendo. Então a sua energia fala também de muitas prioridades aí que você tem que colocar ou começar a colocar nesse período para que as coisas aí fluam melhor na sua vida, porque não dá para ter tudo ao mesmo tempo, não dá para simplesmente fazer só o que gosta, né? Vai ter que dosar, tem coisas que você gosta muito, mas não te dá muita grana, não te dá muita estrutura. Tem relacionamento que é muito avassalador, mas é muito tóxico e faz mal para você. Então, essas coisas que você tem que começar a dosar. Selecionar o que eu tô pronto para viver, o que eu não tô, o que eu tô disposto a ceder e o que eu não tô disposto a ceder. Então, é nesse lugar aqui, esses questionamentos que você tem que levantar para que a sua vida flua melhor. E as coisas elas vão chegando, as opções elas vão chegando. Você tem opções, touro. No geral da sua energia que tá te mostrando assim, você tem opções, mas você também tem que fazer boas escolhas. Não adianta só ter, tem que ter qualidade, né? Tem que ter solidez, tem que ter segurança também. E não é só levar as coisas nessa paixão avassaladora, elas acontecem também para atrair, para magnetizar as coisas, mas eu também preciso selecionar. Eu preciso trabalhar aqui no que é melhor para mim, no que vai me dar também retorno. Então são muitas janelas aí que você tem que pensar, são muitas coisas, muitas escolhas aqui que envolve o seu momento atual. Então é fazer boas escolhas, também pensar no seu futuro, também colocar o que está acontecendo agora, pensar no seu futuro, mas principalmente aqui, faça boas escolhas, escolhas assertivas, que tenham concordância, que tenham conexão com você, com o que você quer e aonde você quer chegar, principalmente. Bom, é isso que eu tenho para vocês hoje. Seguindo agora, signo de Capricórnio. Bom, Capri, aqui a energia que vem para vocês nesse Mercúrio é a energia da cura. Eu sinto que vocês estão vulneráveis. Isso pode ser físico, pode ser mental, emocional, mas aqui para a maioria é emocional. É, Vocês podem estar passando por algum tratamento. Aqui tem forte energia de terapeuta, psicólogo, psiquiatra. Pode ter aí medicações envolvidas. Ou pode não ser nada disso. Às vezes é só um período que você tá mais triste ou aconteceu alguma coisa, mas esse curar-se ele envolve também se aquietar, ele envolve repouso, pausa. Às vezes você tá mal ou você passa mal porque tá trabalhando demais, tá numa rotina muito exagerada. Então essa energia pede esse cuidado, um autocuidado, uma alimentação melhor. E nesse período de Mercúrio, que veio no início uma energia mais descontraída, é procurar uma leveza também, encaixar uma leveza na sua vida, mesmo que você tenha uma rotina mais intensa, porque eu acho que você tá sentindo essa necessidade, até porque vem uma energia frágil com você, de fragilidade, de vulnerabilidade. E isso pode ser com alterações hormonais, alterações aí de vitaminas, falta de vitaminas, e também pode ser algum tipo de tratamento, você teve aí algum diagnóstico e precisa tratar. Então, basicamente, aqui está falando que você precisa se tratar, se cuidar e não, né, negligenciar a sua saúde, não negligenciar um tratamento, seguir o que o seu médico está falando. Aqui também sai a figura do médico. Então, se ele é uma pessoa capacitada, se ele te passou um tratamento, tem que tentar. Se não deu certo com uma medicação, tentar com outra. Mas o importante aqui é que você se cuide. É um período que você precisa muito se cuidar e se curar. E todo tratamento segue um caminho para chegar até a cura, então você tem que respeitar tempo, você tem que respeitar o que o médico passa para você fazer e também fazer a sua parte. Não é só tomar uma medicação e achar que vai resolver, porque tudo envolve um conjunto de ações, um conjunto de hábitos para se chegar até a cura. Então você tem que respeitar isso. E na sua energia também pede que você cultive bons hábitos,
você tenha uma alimentação melhor e você respeite também horários, respeite também o que está acontecendo com você, porque aqui envolve para a maioria questões emocionais. Então, às vezes, está ali fragilizado por conta de alguma questão emocional, está num período mais vulnerável, precisa tratar, precisa se cuidar. E esse momento ele vai passar, né? O importante é que você tenha em mente isso, que ele vai passar. Mas para ele passar, para você se curar, você precisa respeitar os passos, você precisa fazer a sua parte, principalmente, e quando envolve saúde mental e quando envolve também o emocional, geralmente as pessoas não respeitam muito. Vai deixando de lado, vai colocando debaixo do tapete, vai implodindo e só que chega uma hora que as coisas vêm para a superfície. Começa a aparecer sintomas, começa a dar problema e aí tem que ver, tem que ir atrás e tem que procurar a cura. Então a sua energia aqui eu acho que tem jeito, o que está acontecendo tem jeito, tem melhora, tem possibilidade de melhora, até por ser uma energia de Mercúrio rápida, não deve ser também alguma coisa assim muito pesada, mas que você tem que respeitar. Às vezes, se você não respeitar o tratamento de agora, se você não fizer sua parte agora, isso pode te trazer mais problemas no futuro. Então, respeite esse período de tratamento, respeite o que está sendo passado e faça a sua parte, porque com certeza, Capri, vai dar certo, com certeza vai funcionar e você vai chegar aí num caminho melhor nessa questão aí que está sendo abordada aqui de cura. Então, assim, é um período para você basicamente se cuidar. Faça check-ups também, se não tiver sentindo nada, é importante que você aproveite para fazer check-up. Mas aqui está falando muito sobre saúde. A sua energia está pedindo aí um cuidado a mais aí com a sua saúde, seja em qual área for, se é saúde mental, se é saúde física, você já deve estar sentindo algum desconforto, você já deve estar sentindo algum incômodo, então é importante aí que você vá avaliar, ver o que precisa ser feito e não se negligenciar. Bom, é isso que eu tenho para vocês hoje. Seguindo agora, signo de Virgem. Bom, Virgem, a energia que vem para vocês do Mercúrio retrógrado é a energia do silêncio. Então é um período que você precisa silenciar. Silenciar principalmente a sua mente, silenciar aí também muitas emoções, tem muitas emoções afloradas. Você precisa tirar folgas, fazer pequenas viagens, tirar pausas. Há uma necessidade de sair um pouco de cena, de ficar um pouco mais quieto, de colocar a cabeça no lugar. E vem também com vocês a energia da lua. Então eu acho que ultimamente aí você tá com muitos ciclos intensos ou não, porque essa energia da lua ela é bem estável. Então, ora as coisas estão muito intensas, ora está minguada e você vai ficando assim também. Você fica numa intensidade de humor, de felicidade, depois você fica muito triste. Então fica com essa alteração que pode ser também exagerada e pode acabar te trazendo aí muitos desgastes físicos, emocionais, mentais, enfim. Então precisa aí colocar a cabeça no lugar, precisa silenciar a sua mente e só dar uma pausa. Eu acho que agora não é momento de agir, é momento de aquietar-se e esperar. Talvez seja um momento de espera, talvez seja um momento de que você tem que deixar a poeira baixar, de toda essa intensidade, você está numa gangorra de situações, de emoções e de alterações aí na sua vida. Essas alterações podem estar acontecendo até no seu corpo mesmo, alterações hormonais, pode ser questões de transtorno mental, pode ser também físico, falta ou escassez aí de vitaminas, enfim, mas tem muitas alterações e precisa desse repouso, precisa dessa pausa. E às vezes só de não fazer nada, aqui tem uma energia de ócio que é necessária, de não ter expectativa, de não ter tanta demanda, tanto pensamento, tanto planejamento, é só de respirar, é de trazer aquele alívio, porque você não está trazendo alívio na sua energia, você está sempre trazendo aquela ânsia, aquela energia cíclica da lua de que nunca tá bom, é uma inconstância sempre.
né? Se tá muito bom, então logo vou ficar muito mal. Ou se eu tô muito mal, ter que esperar para ficar muito bom. E nunca tá num ponto de equilíbrio, nunca tá ali num ponto que é aceitável. Então, esse aquietar, esse silêncio, ele vai te trazer para um lugar de achar ali um meio termo, de achar um ponto que é aceitável, porque não dá para você seguir dessa forma atribulada, dessa forma inconstante, alterada, tá muito alterado aí. No geral, assim, eu vejo as suas energias muito alteradas. E como você tá num arquétipo de lua, é um arquétipo de mistério, é um arquétipo ali da sombra, você tá trabalhando muito na sombra, logo depois da lua vem o sol. Então, Virgem, você precisa de clareza. Talvez essa inconstância toda, toda essa energia intensa é falta de clareza. E esse silêncio, ele é muito necessário para te ajudar a ter clareza. Então, quando você tá com a mente muito cheia, você tá nessa inconstância, a clareza não chega. Então, você precisa muito de clareza. Você quer os caminhos abertos, você quer ter certeza de alguma coisa, ou você quer ter uma resposta, e com a mente tão bagunçada, com a vida tão atribulada, a clareza não chega, esse sol ele não brilha. Aí fica sempre aquele dia nublado, aquelas nuvens, né, que nunca te dá uma resposta, que nunca te dá de fato algo assim concreto. Então precisa muito trabalhar esse silêncio para chegar na clareza. No geral é isso, você precisa muito de clareza e clarear suas ideias, clarear sua mente. E a clareza, esse trabalho da luz, é um trabalho muito de verdade, é um trabalho muito de colocar para fora as coisas. Você tá muito dentro, implodindo, sentindo demais, precisa colocar as coisas para fora, Virgem, precisa falar mais, se expressar mais. E assim você trabalha a energia da lua de uma forma mais tranquila. Você está trabalhando de uma forma muito intensa. E aí fica tudo muito escondido, muito guardado, muito incubado. E não coloca as coisas que devem ser colocadas para fora e aquilo fica te consumindo por dentro. Então tem que trabalhar muito essas energias e não significa que você tem que ser só sol ou só lua. Não é sobre isso. A gente vai sempre transitar entre essas duas energias. Mas no seu caso, quando você fica só nessa energia de lua, é uma energia que acaba ficando mais pesada, muito triste. As coisas parece que não tem muito sabor, não tem muita alegria, não tem leveza. Então a gente precisa dessas alternâncias. Então você precisa ir para um caminho de sol, um caminho mais solar aí. E talvez seja também literal, né? Vitamina D, energia. Você tá sem energia, tá desanimado, precisa trabalhar aí também essa parte física e também mental, né? Se tiver com depressão, com desânimo, precisa aí procurar tratamentos, precisa se cuidar e ir para esse caminho mais solar, que é um caminho mais de mais alegria, de mais leveza, de mais verdade. Mas aí você capta aí o que foi para você e adapta a sua situação. Bom, Virgem, é isso que eu tenho para vocês. Seguindo agora, signo de Câncer. Bom, Câncer, a energia que vem aqui para vocês é a energia das projeções. Então, aqui tem uma energia muito ilusória, né? Quando você projeta algumas coisas que não são reais, elas podem trazer muita ilusão, muita falsidade até. Diante de algumas situações e também de algumas pessoas. É importante nesse período, como saiu uma energia mais descontraída no começo da energia, né, desse Mercúrio geral, é importante que você não coloque projeções irreais demais, principalmente em coisas que são mais, que você considera mais sérias, mais pesadas, porque senão você pode piorar, às vezes, uma situação. Você pode estar projetando coisas também pesadas demais aonde não tem. Então aqui é saber dosar e usar da melhor forma essa sua criatividade, né? Essa energia de projeção, projetar coisas melhores, projetar soluções, projetar aí aberturas. E quando a gente está
num escape ali de muita ilusão, de muita projeção, é porque a gente também não está olhando para a realidade, a gente não está aceitando a realidade. Então, assim, olhe o que está acontecendo, não fique também com aquela projeção ruim de que é o fim do mundo. Procure olhar para as coisas com verdade para trazer projeções melhores. A projeção, ela não é ruim, é a forma que você usa. Então, assim, a gente pode fazer boas projeções, a gente pode melhorar muitas situações através das projeções e a gente projeta o tempo inteiro, né? Seja com a gente, seja com os outros, seja nas nossas vidas, enfim, mas é saber aí dosar essa projeção para ela também não ficar beirando ali a ilusão e você também ficar se iludindo à toa. Até porque essa energia de ilusão ela também acompanha muito a energia de câncer, para ficar sempre num ponto ali que não vai te prejudicar. E aproveitar essa energia criativa, porque projeção também vem muito de criatividade, para trazer coisas melhores para você nesse período e também para trazer essa descontração. Porque às vezes as coisas estão muito pesadas, às vezes está ali num período mais intenso, mas com uma projeção melhor ou com uma reação melhor, você pode aliviar aí sua carga, né? Porque Mercúrio também acaba atraindo muitas coisinhas juntas para resolver e tal. E você colocando uma leveza, aí as coisas também tendem a ficar mais leves e você consegue até achar ali soluções aonde nem se imaginava que tinha. Então, assim, no geral, é um período que eu sinto que vocês estarão aí com a cabeça mais na lua, mais do que o normal. Então, também não ficar exagerando na dose. Vez ou outra, volta também para a realidade, para não ficar aí viajando na maionese demais e não enxergando também as coisas como elas são. Porque precisa também de uma dose de realidade na sua vida, mas lógico que o seu lado lúdico, o seu lado criativo, ele sempre vai te acompanhar. Não tem como você ser você, né? Canceriano como é, sem esse seu lado lúdico. Bom, é isso que eu tenho para vocês hoje. Agora, signo de Escorpião. Bom, para vocês veio a carta da simplicidade. Então, nesse Mercúrio, invista mesmo nas coisas simples. Leve tudo de forma simples, objetiva, né? Aqui também a simplicidade a gente pode levar para a parte das comunicações, né? Que no Mercúrio as comunicações ficam mais difíceis e tal. Então, uma comunicação mais simples, mais direta, ser mais direto com as coisas. E aqui também na sua energia, principalmente fala daquela simplicidade de, por exemplo, aproveitar um dia, olhar o que tem ao redor mesmo, de só ser, de só existir, de fazer coisas simples, de não complicar também demais, de não complicar tanto a vida. Aqui também pode estar falando para você tirar alguns dias aí para ficar longe do celular, para ir para um lugar mais de campo, ou até praia, mas um lugar de mais natureza, para ter mais contato com a vida natural, com a vida simples, porque talvez você esteja aí com um certo descompasso, né? Você pode estar muito acelerado, muito no mood rápido demais e precisa dar uma desacelerada, precisa só respirar, curtir um dia. Então, saiu na energia inicial descontração. Você está precisando muito dessa descontração, Escorpião. Mas naquele lugar de passar um dia assim de folga, tirar folgas. Você está precisando muito de folga, de pequenas viagens, de fazer coisas simples, mas inovadoras, ou só a simplicidade. Eu acho que você está sentindo falta daquelas coisas raiz, sabe? De só fazer alguma coisa porque quer fazer, sem aquela obrigação, sem aquela chateação. Então, eu acho que em cima de você deve estar acontecendo muita complicação. As coisas devem estar ali dando muita volta e precisa de mais objetividade, precisa dessa simplicidade mesmo na raiz
do que é da palavra, do que é ser simples também, e aí trazer essa simplicidade para o seu dia a dia, facilitar a sua vida, facilitar algumas coisas. Talvez aqui também você esteja complicando muitas coisas, dando muitas voltas e não partindo pro ponto principal ou não resolvendo logo alguma coisa. Então, assim, se surgir muitas coisas para resolver, vai da forma simples, já vai de forma objetiva e tenta resolver. Se também não der para resolver agora, deixa para resolver depois. Não é momento também de você abraçar tudo. A sua energia está pedindo realmente que você dê uma descarregada. E esse contato com a natureza vai te puxar para esse horário também, né, que foi falado desse tempo, para um tempo de mais calma, de respirar, né, de dar uma pausa, de se dar um tempo. Eu acho que você está precisando muito disso e você precisa respeitar que o seu corpo, a sua mente, o seu espírito tá pedindo isso e fazer de fato, porque ficar só planejando e só colocando, depois eu tiro uma folga, depois eu não sei o quê. E às vezes você tá só precisando dormir, descansar, o básico, o ócio. E se você não se der esse tempo e só fica colocando mais coisa para fazer, complicando mais sua vida, aí adivinha, né? Começa a pifar. Começa o corpo dar problema, começa a ter sintomas. Então aqui tá pedindo uma energia mais leve. E se você puder, né? Se tiver aí numa época de férias, tira umas férias, vá para um lugar assim, bem simples. Aqui também tem energia de retiro. Às vezes a pessoa precisa de um retiro, né? Ficar lá em silêncio, ficar sem contato com o mundo externo, ir para um mundinho ali, né? Mais particular e dar uma resetada na energia, na mente. Às vezes é isso que você está precisando. Então é importante que você adapte a sua situação e traga essa energia de simplicidade, porque você está precisando muito, escorpião. Bom, é isso que eu tenho para vocês. E por último, o signo de Peixes. Bom, Peixes, a carta que veio para vocês hoje é a carta Nós Somos o Mundo. É uma carta que fala muito de grupos, grupos grandes, aqui fala de união, união de ideias. Então é um período aí para vocês se aliarem a grupos, principalmente aí que você tem interesses em comum. Aqui para a maioria deve ser com certeza de religião, de crenças e de interesses no geral. Pode ser também de estudos, cursos rápidos, feiras, enfim. É interessante que você se misture aí com algum tipo de massa. Você está numa energia muito solo, muito solitária e deve estar de alguma forma aí não te fazendo bem. Você precisa se misturar mais com as pessoas, se conectar com mais pessoas e se sentir também parte de alguma tribo. E aqui também tem essa energia da pessoa pertencente a algum grupo, a alguma tribo. E é um grupo maior. Aqui a gente não está falando de alguns amigos, algumas pessoas ali que eu tenho conexão. Aqui tá falando de grupos maiores. E aqui eu sinto, Peixes, que você precisa fazer parte de algum grupo. Por algum motivo você quer se sentir pertencente a algum lugar, alguma crença, ter esse apoio. E essa energia de massa, ela dá mais estrutura, ela dá mais segurança. Então, quando você está muito sozinho, quando você faz práticas sozinho, sozinha, e principalmente aqui ligados à religião, à crença, eu acho que você acaba perdendo muita sabedoria ali que você teria com o grupo. Então, aqui a sua energia está chamando energia de mais pessoas, de grupos mesmo, para você fazer parte, para você ali se misturar, para você perceber outras energias, outras ideias, ou só para ser mais um. Talvez tá sendo pesado só você, só olhar para você. Talvez nessa condição de grupo você enxergue mais sobre si e também mais sobre os outros. Então, nesse período, é importante que você saia mais, é importante que você veja feiras aí que você se interessa, de livros ou lugares assim maiores e se misture mais. E na sua energia semestral, sai você muito fechado, muito quietinho na sua, muito em casa. Então aqui tá reforçando que você precisa sair mais, você precisa descontrair mais, sair para dançar. Aqui também tem forte energia de música, de dança, esses interesses que vão te fazer bem,
vão te tirar, né, de algum tipo de isolamento social. Você precisa socializar mais. Mas aqui nessa condição de grupo, talvez seja mais fácil para você, principalmente se são casos aí de fobia social, de alguma coisa que a pessoa passou, né, que ela estava evitando contato. E quando você vai, por exemplo, em templos, em feiras, você não tenha também aquele choque, né, de socializar, que você é obrigado a socializar. Talvez você tenha que começar assim para depois ir para grupos menores e ter as suas trocas, ter os seus amigos, enfim, dependendo aí do que você está passando. Tá pedindo por enquanto só para você se misturar, ir em algum lugar diferente, descontrair, observar. Aqui não tá falando ainda para você ter muito contato. Eu acho que para alguns casos aqui a dificuldade deve ser dessa socialização ali em grupos menores, então comece com os maiores e quando você vai saindo, quando você vai quebrando essas barreiras, vai ficando mais fácil. E também aqui nessa energia fala também de celebração. Quando tem grupos assim que se unem, né? Por exemplo, na igreja, que tem os hinos, que tem as músicas, ou num show, né? Quando você vai num show, que tá lá o artista que você gosta, ou tá alguém ali se apresentando, você também tá num espírito ali de comunhão e de celebração. Então, essa energia também é legal para vocês. Eu acho que é importante vocês irem aos poucos aí visitando esses lugares, conhecendo essas novas religiões, enfim, indo para lugares que chamam a sua atenção para ir tendo essas trocas e melhorando essa parte aí de socialização. E essa carta também fala que a vida também é sobre celebração. E quando a gente está assim, com muitas pessoas, que está naquela energia positiva, que tem algum ali ponto em comum que une várias pessoas, é uma energia muito bacana. É algo aí que você tem que instigar mais na sua vida, peixes. Bom, é isso que eu tenho para vocês hoje.